Olá e bem-vindos ao Got Shell, o seu programa de segurança da informação, notícias e atualidades do universo cyber. Hoje é terça-feira, 26 de julho de 2022. Eu sou o Dino e me acompanham o nosso agente duplo com análises técnicas e insights do mundo hacker, Anderson de Godoy. Olá a todos. E fornecendo a trilha de comentários no estilo consultor de boteco, Marcelo Pacheco. Olá Dino, olá Anderson, olá a todos os ouvintes. Estamos aí novamente. Então hoje o tema da conversa é ZTNA, Zero Trust Network Access. É um conceito relativamente novo, né? Se a gente for pegar desde a raiz assim, do conceito, em 2009 o Google criou uma abordagem que eles chamavam de Beyond Corp, que é a ideia de que nenhuma rede é segura, ou todo o acesso ele tem que ser considerado inseguro até ser autenticado e verificado. E recentemente, então, existem várias implementações, e a ideia é que não exista mais aquele conceito que a gente tinha antigamente de firewall, que era o que é a rede interna, o que vem de fora, aqui tem uma DMZ. Todo o acesso ele tem que ser verificado e tem que ser validado. Não existe mais o conceito de rede segura, porque um problema que a gente tem muito, que é muito comum hoje em dia, depois que o atacante conseguiu passar as camadas de segurança da empresa ou da rede que ele está tentando acessar, ele consegue facilmente fazer caminhar lateralmente naquela rede, né? Então ele consegue acesso a um equipamento, uma estação, um computador, ele consegue, a partir daquele ponto, acessar praticamente toda a rede como se fosse aquele ponto de acesso. E isso que o ZTNA vem para inibir, né? Então, mesmo que uma estação, um acesso seja comprometido, isso não significa que outros acessos vindo daquela mesma origem vão ser liberados. Interessante salientar também, Dino, que eu acho que com os anos de pandemia aí, né, na realidade, com o uso, aumento do uso de VPNs, né, o ZTNA cresceu muito no mercado por substituir essa forma de acesso, né, que era um pouco mais antiga, né, e melhorar a segurança nos ambientes, até pelo modelo de trabalho remoto, né, o home office, as pessoas também, além do controle interno, mas sim o acesso externo também tem aumentado drasticamente, né, as empresas acabaram buscando tecnologias que pudessem melhorar essa proteção. Sim, o conceito de VPN, às vezes ele pode ser, inclusive, confundido, mas a questão é que ele é burocrático e ele é binário, digamos assim, no sentido que, a partir do momento que tu conectou na VPN, tu tá com acesso liberado para tudo. E o ZTNA, ele é um pouquinho mais, ele é mais restrito, porque ele atribui vários testes para cada conexão que o usuário faça. Então, não necessariamente um usuário que está autenticado para acessar o serviço A, ele, para cada serviço que ele for acessar, ele pode ter políticas diferentes. Por exemplo, se eu estou acessando de uma estação com antivírus atualizado, pode ser relevante para o serviço A, mas para o serviço B, não, para mim não me interessa se o antivírus está atualizado ou se ele está vindo da rede interna ou está vindo de um acesso de outro país. E eu consigo usar essas variáveis, essas tags, como se chama na nomenclatura do ZTNA, para classificar cada acesso e individualizar as políticas para cada acesso que o usuário está fazendo. Então, eu tenho muito mais granularidade no controle do que pode ser acessado. O caso é mais do mesmo do que tu acabou de falar, mas a principal diferença é que a VPN ele é nível de acesso na rede, né? Enquanto o ZTNA é em aplicativo. Isso. Então, enquanto o usuário ele fecha aquela conexão à VPN, ele cria aquele túnel, ele tem acesso a uma determinada rede.
E aí dentro daquela rede ele pode acessar outras coisas. Já com o ZTNA ele vai ter acesso direto ao aplicativo ou à aplicação em si, né. E aí tem com base nas regras que são criadas a partir de cada política para cada um. Então, realmente, é mais granular que nem tu comentou ali, né. Aí eu consigo trabalhar também a questão de compliance de algumas, que nem o Dino comentou, ou seja, se o cara está com antivírus atualizado, se o usuário está dentro de uma determinada rede ou não, se ele está com, até por marca de equipamento, modelo, algo assim, enfim, sim, então eu consigo ter muito mais granularidade aí na questão da proteção, né? Simplesmente a É, VPN que é baseada numa autenticação simples. não só isso, também como registro de todas as ações, né. Sim. O ZTNA também tem como fazer essa parte aí de visibilidade e monitoramento para conseguir ter uma auditoria, dos acessos, o que está sendo feito, executado a partir de cada usuário ali. E aí, teria a parte de compliance com outras questões ali, né, parte de auditorias para outras questões dentro da empresa daí. E o legal do ZTNA, o mais interessante, que é o mais atrativo também, é que eu acho que para o usuário não muda nada. É como se ele estivesse acessando o site, o serviço, o servidor, o banco de dados da mesma maneira que ele acessava antes. A única diferença é que então, geralmente, essas soluções têm um agente que vai instalado lá na estação do usuário que vai informar o gateway da rede, né, ou enfim, o servidor responsável para essa segurança do ZTNA, qual é o contexto daquele cliente e vai tunelar. Então ele vai tunelar individualmente cada aplicação, né, de acordo com a autenticação do usuário, né, quem é aquele cara se ele é quem ele é mesmo. Isso pode ser, inclusive, utilizado a autenticação multifator e técnicas avançadas ali de autenticação e autorização. Aonde que ele está, né, o contexto, ele está usando uma máquina Windows, ele está usando um Mac, um Linux, ele está num celular. Então, todo o contexto daquele acesso, daquele usuário, e as políticas que eu posso definir usando todos esses fatores, né? Mas do ponto de vista do usuário, isso tudo é transparente para ele. Ele vai acessar como ele o serviço que vai definir se ele vai fazer um acesso direto, se ele vai tunelar pelo servidor da rede, se ele vai se vai ser bloqueado, se ele vai cair com uma política mais restritiva. Então, isso é bem customizável pelo administrador da rede, mas o usuário não tem nenhum aprendizado novo, né, para ele. E com a ideia do ZTNA também muda aquele conceito, né, de DMZ, direcionamento de portas, onde eu posso definir aplicações onde somente alguns usuários específicos vão ter acesso, né? Não preciso estar publicando aquilo para a internet. Isso aí. A questão aquela da granularização ali que é feita evita essas questões, né, de tu ter que liberar diversas portas ou outras coisas que não seriam necessárias. Que nem, nós havíamos comentado antes ali, até para a questão de serviços legados é importante seria o ZTNA, né. Daí tu não precisa publicar, porque a ideia seria justamente essa, com o ZTNA o serviço ele não fica nunca público, mas para o usuário seria transparente, então ele vai fazer um acesso rede normal e não vai gerar nenhum tipo de informação para internet em si, né. Ele vai precisar fazer aquelas 3, acredito eu que seja no mínimo 3 camadas ali, que é a da verificar da conexão do usuário para fazer a identificação, se ele é mesmo através daquela identidade, né. Ele que acessa, vai validar qual que é a postura que ele tem através da política ali ou do dispositivo dele e vai provisionar o acesso através do túnel dele para ele poder fazer o acesso. Então, com isso daí, evita que aquele serviço legado talvez fique público para a internet, que possa sofrer algum tipo de ataque, que é a ideia geral, que é diminuir essa superfície de ataque para outras coisas. Imagina tu manter um serviço legado público para a internet em que tenha
ter que fazer todos os usuários fecharem VPN para fazer o acesso, daí vão ter acesso à rede. E aí É. tem uma outra questão que eu acho, do meu ponto de vista, que hoje é mais importante, seria para as fintechs, né? Que como que eu vou liberar tudo para fora? Daí, por exemplo, através de VPN, que fica uma rede liberada para os usuários, para questões de vazamento de dados, LGPD e assim por diante, é muito mais difícil tu ter um controle quando tu tem uma liberação a nível de camada de rede do que tu ter através de uma aplicação em que ela vai ter acesso somente àquela informação. Então tu consegue que a superfície de ataque fique mínima, né? Obviamente que precisa fazer os testes na aplicação para que não tenha alguma vulnerabilidade, alguma coisa que possa levar a algum vazamento de dados, mas diminui muito essa superfície de ataque. Além disso, o acesso a terceiros também, não só os. Às vezes eu tenho terceirizados que têm acesso à minha rede, eu consigo ter uma proteção mais avançada também para esse tipo de público. Né? Verdade, inclusive teve os casos mais antigos de ataques que aconteceram através de terceiros, né? Aquele da Target lá foi um dos mais famosos que veio através do comprometimento de uma rede de terceiros. Se eles tivessem ZTNA, nada disso teria acontecido. Exatamente, estaria ajudando eles a proteger o ambiente. O que eu acho que fundamental no conceito de ZTNA é que todo acesso ele é validado previamente. Então, para qualquer conexão nova, não eu autentico uma vez. Né? Para cada conexão, para cada serviço que eu vou acessar, são verificadas todas as políticas e todas as permissões de acesso daquele usuário que está acessando naquele momento. Então, tudo é validado em tempo real e constantemente. Não é uma coisa que é validado no início da conexão só, no início daquele acesso e depois é confiado por padrão. Né? Então, isso que é um conceito interessante. E o Pacheco estava comentando antes do DMZ e tal. O conceito de DMZ, eu sinceramente, do conceito clássico, né? Que a gente tinha lá, daí tem o firewall de borda, daí tem os servidores de internet, daí eu tenho um firewall interno. Esse conceito de DMZ, eu acho que ele já é obsoleto faz mais de uma década, né? Mas muito usado ainda, né? Pois é, eu percebo que tem muitas... Porque na prática, assim, as pessoas ainda enxergam rede e segurança de rede como barreiras, né? Eu tenho que passar 2 firewall para chegar até a rede interna. Na verdade, não é necessariamente assim. Se tu avaliar de uma forma lógica, se tu tem um serviço que acessa diretamente da internet, porque tu vai ter que criar esse acesso. O cara que está acessando de fora, ele não vai ter que conectar e autenticar em várias camadas até chegar lá no serviço que ele quer. Não, ele vai autenticar uma vez e mesmo que tiver 2, 3 firewalls, esses firewalls vão estar configurados. Se é dessa maneira, eu vou liberar. Só que eu tenho que configurar entre 2 firewalls, por exemplo, né? Se fosse dessa maneira. Então, aumenta a complexidade de configuração, de administração disso, e logicamente é a mesma ideia, porque aquela mesma conexão ela pode ser, se ela já foi liberada a princípio, né, não faz diferença se eu tenho 1, 2, 3 ou 4 firewalls, né? Então esse é um conceito que eu vejo como obsoleto, porque a analogia da segurança física não se transpõe automaticamente para o mundo da segurança digital. Né? E segundo o Gartner também, na realidade, alguns fabricantes estão integrando como proteção aí diferenciada a questão tanto do SWG, né, o Security Web Gateway, né, que é uma das opções interessantes, e a questão do CASB, né, que é para proteção de aplicações em nuvem. Né? Então, acho que isso acaba criando camadas adicionais nesse modelo onde muitos colaboradores ou terceiros estão fora do
perímetro tradicional do castelo, aquele onde normalmente se trabalhava com modelo de firewall, de borda e simplesmente uma proteção de endpoint, né? E levando isso para camadas muito mais avançadas nesse sentido. Eu não sei o que vocês acham nesse quesito aí, o que essas novas tendências de proteção vêm a casarem, vamos dizer o seguinte, com esse novo modelo de trabalho também, né, que é o trabalho híbrido aí. A questão é que isso veio para facilitar para as equipes de segurança, né? Imagina, antigamente tu tinha só na questão de EDR daí agora, né? Do Endpoint Detection Response ali. Com essa integração com SWG, mais a parte do ZTNA e também tu conseguir fazer o rastreamento de todos esses dados que é feito por dentro, cada um da liberação, consegue centralizar essas informações num único portal, né, para que os acessos sejam rastreados, né, dentro daquelas aplicações ali específicas para cada um. E tu conseguir ver as ações, que era já o que se precisava. Teve também informações que em 2020 um vazamento ao menos todas as empresas tiveram, né? Seja de informações, credenciais, alguma coisa assim. Então, é, a partir dessas informações de que tu teve pelo menos um vazamento, com essa parte do ZTNA, mais a integração com outras, o SWG, alguma outra coisa assim, mesmo que tivesse a parte do vazamento do usuário e senha, ele ia precisar passar ainda por uma política. A política vai ser o quê? Ele vai precisar ter o client, seja por exemplo, o Fortinet, ele vai ter que ter o EMS instalado dentro dele. Além de ter o EMS, ele vai precisar ter alguns critérios, por exemplo, ter antivírus, estar atualizado e assim por diante, para evitar que haja o comprometimento do outro lado. Dificulta muito mais. Se for pesquisar hoje, que nem estava vendo ali, é muito difícil tu ter uma forma de ataque ao ZTNA específico, a não ser que tu tenha o comprometimento total da máquina do usuário, tu não tem como fazer algum tipo de exploração, alguma coisa assim, apesar dele ser um serviço, né, ele não ser, ser uma configuração, não ser um serviço específico, então não tem muito como tu fazer essa parte do ataque sem ter o comprometimento total da estação do usuário. Eu acho que um ponto que o Pacheco comentou que hoje a gente está em trabalho remoto, tem muito isso. Eu não acho que mude fundamentalmente a preocupação que as empresas têm que ter com a segurança. E eu acho que esse é o ponto do ZTNA, que é independente de onde o usuário está, ele tem que ter acesso às informações, tem que ser tão fácil para ele ter acesso aos serviços, às informações que ele precisa, se ele tiver na rede da empresa ou remotamente, mas a preocupação e o cuidado que tem que ter com esses acessos tem que ser o mesmo ele estando na empresa e ele estando remoto. São dos dois lados, né? Tanto da facilidade de acesso quanto da proteção. Né? Os 3 pilares, tem que seguir os 3 pilares básicos, né, da confidencialidade, integridade e disponibilidade. Isso, né? Como é que é? Disponibilidade, integridade e... Confidencialidade. Isso. São os pilares da segurança da informação, né? Isso, Então, o caso... Bom, isso não é novidade faz tempo, que a maioria dos vazamentos e das falhas dos ataques são de origem interna, né? E mesmo que for alguém que não, quem trabalha aqui eu conheço todo mundo, confio em todo mundo, beleza. Daí alguém chega para visitar a tua empresa e tu diz, não, mas se tá na minha rede, tá conectado com cabo de rede, no Wi-Fi, o Wi-Fi é tudo bloqueado. Não é mais Mas confiança, né? não, mas no Wi-Fi é tudo bloqueado. Mas se o cara ligar um cabo de rede aqui, daí o cara consegue acessar tudo, quer dizer,
né? É muito fácil eu chegar numa sala de reuniões, estou esperando alguém lá, daí, tem uma porta de rede aqui, deixa eu ligar aqui e já... Sim, às Sabe, vezes, mesmo o cara não sendo mal intencionado, ele pode estar lá com algum malware na máquina dele ou algo nesse sentido, é uma Isso. oportunidade para um ataque, né? Então, acho que a ideia do ZTNA realmente é essa, já é confiança zero, né? Então, Isso. ninguém é aquela velha questão, né? Ninguém é confiável até que me prove o contrário. Então, isso levando para o lado da segurança da informação. uma coisa que é legal de ver é que, por mais que nem nós fizemos as campanhas de phishing, de conscientização, né, de phishing, com os usuários, as empresas. E por mais, digamos assim, mais tosco que seja o e-mail, ele pode ser somente texto, alguma coisa assim, o quanto de gente clica e cai nesses tipos de e-mail. Então, é muito fácil tu conseguir um acesso, né? O usuário é muito vulnerável. Isso, esse é a pior parte, é porque é muito fácil tu conseguir um acesso. Se tu conseguir hoje, para te fazer consulta de lista de e-mails por domínios, tem diversos sites ali que tem essas informações através de leak de informações, de vazamentos, algumas coisas assim, né. Então para te conseguir informações de lista de usuários de domínio, de e-mail, ali é muito simples. Então tu disparar um phishing para capturar esses usuários e senhas é algo trivial hoje. É um ataque muito fácil. Não, Então, e tu pega alguns ataques, assim, desculpa te interromper, que tu pega uns phishings que realmente o cara tem que se esforçar, assim, pra tem, querer. Tem, tem que ter olha, É, ele se muita superar, assim. confiança. Eu e quero clicar, eu quero digitar a senha que tá escrita ali no e-mail e eu quero abrir e executar ainda. Eu fiz é, tudo que era meu sonho. é uma coisa que eu sempre comento, sempre quando a gente faz essas campanhas de conscientização, é que quando tu mexe com a curiosidade do usuário, ele vai clicar, né, principalmente quando tu passa aquela informação, assim, de, relação de salarial, alguma coisa assim, que ele Ah, queira visualizar aquela informação, pronto. os Então, apelos são, né, sim, a motivação, a criatividade, tu pode inventar qualquer coisa, né? Mas eu acho que um ponto que é interessante, é muito importante a conscientização do usuário, tu minimiza muito a quantidade de, de furos, né, que tu vai ter na tua rede, né, instruindo os teus usuários. Porém, tu dizer que é só culpa do usuário quando acontece um problema é no mínimo ingênuo, né? Tu tem que ter controles, porque eventualmente vai acontecer. E campanhas de phishing a gente consegue minimizar muito a incidência de pessoas que caem em phishing posterior a toda essa campanha de conscientização. Mas é inevitável que eventualmente alguém caia, tendo uma quantidade suficiente de tentativas, né? E a gente tem que estar preparado para isso. O que a gente pode fazer para minimizar os riscos, né? Se alguém cair numa campanha de phishing, por exemplo, ou instalar um malware, um, um exemplo é o próprio ZTNA, né? Que o que ele vai fazer? Ele vai todo o acesso que aquele usuário vai fazer, mesmo que a estação estiver dentro da rede, vai ser validado. Ele vai ser inspecionado. Ah, não, aqui tem alguma coisa diferente. Não é a mesma. Esse usuário não precisa acesso a esse recurso. Ou ele está sendo acessado de uma maneira. E existem agora outros produtos também que já estão começando a trabalhar mais com o comportamento do usuário, se tem alguma coisa que ele está fazendo que é fora do comportamento natural dele. Então, vários produtos que usam de inteligência artificial e vão aprendendo como é que o usuário se comporta no dia a dia, se tem alguma coisa fora desse comportamento tradicional, ele vai notificar ou vai bloquear, então é configurável. Mas de qualquer maneira, a gente não pode simplesmente. A gente tem que tornar fácil para o usuário, né? Então tem que ser mais seguro, mas não tem que ser uma coisa que
o usuário vai passar trabalho para se tornar mais seguro, porque senão não vai ter adesão. Né? Se tu disser para o usuário, não, agora tu tem que passar por 3 catracas e preencher 4 formulários e todo dia. Não, o cara não vai fazer. Ou se ele conseguir achar uma maneira de evitar ter que fazer isso, ele vai fazer. Então, É a questão da senha, né? Se ele tem que trocar muitas vezes as senhas, ele vai acabar achando uma senha fácil que ele troca um caractere e aí isso. acaba com aquele Porque se ele tiver com que aquela segurança. lembrar uma senha difícil a cada 3 meses, né? Por isso que eu também, que nem a gente estava conversando antes, né? Que tu exigir troca de senhas periódicas, no final das contas, tu diminui a complexidade da senha. A pessoa vai pensar uma senha fácil porque Até porque ela não tu pode tem repetir que... a senha que ela usou antes. Não. Tanto que isso, estudos hoje já dizem que trocas periódicas de senha diminuem a segurança delas. Então, é um conceito ultrapassado, a gente pode explorar essas questões em outro episódio que eu pretendo fazer no futuro de gerenciador de senhas, de novas tecnologias de autenticação, aí, de repente fazer uma trilha de senhas e autenticação, né? A gente já falou de MFA, vamos ver o que a gente faz no futuro. Bom, então, para finalizar, acho que é importante salientar que o ZTNA é uma tecnologia que veio para ajudar na questão de segurança, né? Ou seja, as empresas criam um novo modelo, uma nova tendência aí de segurança baseada em comportamento, em compliance e outros pontos, não somente naquele modelo tradicional, exemplo da própria VPN, como foi citado. A implementação dessa tecnologia é importante, pode ser gradual até, né, na realidade, analisando quais que são os vetores de ataque aí que tem que ser mais focados para proteger com ela. E, com certeza, vai vir ajudar muito nessa questão desse novo modelo aí de estratégia para defesa cibernética. Então, pessoal, eu espero que tenham gostado do nosso conteúdo. A gente aceita sugestões de temas e assuntos nos nossos contatos no Instagram e no Twitter, @got_shell, ou pelo e-mail got_shell@integrasul.com.br. Até, pessoal. Até a próxima. Então, queria agradecer então a todos os ouvintes aí, aos meus companheiros, o Dino e o Anderson, né? E até o nosso próximo podcast. Até a próxima e mantenham-se seguros.